Nalu People, bem-vindos a mais um episódio do Nalu Pod, o podcast da Nalupa Pro. Eu sou a fundadora da Nalupa e hoje eu tenho como convidada a Lívia. Sim, bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. A Lívia, ela é coordenadora, né, diretora do Estúdio Maré, um estúdio de arquitetura e interiores que tem projetos de perder o ar, gente. São maravilhosos. Sabe aquela casa de revista? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero ouvir muito sobre isso. Como que você decidiu, primeiramente, fazer arquitetura? Eu gosto de fazer essa pergunta, né, gente? Vocês vão ver que a cada episódio a gente tem as pessoas trazendo respostas diferentes, os caminhos foram diferentes de cada um. E isso pode trazer uma identificação muito grande para vocês, né? Às vezes não foi o caminho, a sua jornada não foi parecida com a de um convidado, mas de outro pode ser. E aqui a gente quer saber da jornada da Lívia. Como é que foi? Bom, eu sempre tive muita aptidão para a parte mais artística, assim, desde pequena, né? Era algo que eu sempre me interessava na faculdade, no colégio, né? Desde sempre. E eu tinha certeza que eu ia fazer alguma coisa relacionada à arquitetura, à moda, à design, alguma coisa nesse sentido, assim. Você desenhava super bem na escola? Não desenhava bem, tá? Sério? Isso é uma coisa bem importante de falar, porque todo mundo acha que, né, quem faz arquitetura tem que saber desenhar muito bem e tal. E eu aprendi a desenhar fazendo curso depois, quando eu tava fazendo o cursinho para entrar na faculdade de arquitetura. Entendi. Aprender a desenhar o desenho técnico que a gente precisa, né? Então, eu aprendi. E eu acho que é treino, sabe? O que te fazia sentir, então, mais novinha, que era isso? Eu sempre gostei de cores, texturas, materiais, criação, né? A parte conceitual desde pequenininha, qualquer coisa que tivesse que criar, desenvolver uma coisa em argila, eu gostava, assim. Tudo que fosse trabalho manual, tudo que envolvesse essa questão mais sensorial de materiais, de texturas, de toque, né? Então, era algo que eu gostava. Ah, você sempre foi tátil. Era tátil e aspecto. visual, Tátil assim, e né? visual. Gostava muito. Acho que isso diz muito sobre onde eu tô hoje, né? Assim, na época eu não era apaixonada por interiores, né? Quando eu era criança, não tinha muito essa visão, assim, quero ser designer de interiores, arquiteta de interiores. Mas eu acho que foi uma construção, assim, sabe? Começou um pouco aí. E aí eu comecei fazendo, desde que eu me formei no colégio, eu fiz vários cursos relacionados a design de interiores. Eu gostava muito de moda também. E era algo que eu tinha essa dúvida, se eu ia fazer moda ou se eu ia fazer design de interiores ou arquitetura, né? Sim. E, enfim, acho que a vida foi me levando, eu fui pesquisando sobre as faculdades, as possibilidades profissionais, né? Depois de ser formado, o que eu ia fazer em cada uma dessas faculdades. E eu acabei seguindo para arquitetura. Legal. Você tinha essa aptidão com a moda por uma questão de tendências? Você gostava de estar por dentro do que estava acontecendo? Ou era algo até mais customizável? Como que era a sua relação, assim, quando você fala que você gostava muito de moda e chegou a ficar em dúvida até? Eu acho que principalmente por uma questão de expressão, de maneira de se expressar, sabe? Você se vestia diferente das colegas? Não que eu... Espalhafatosa. Não, mas, tipo, eu gostava, assim, eu tinha interesse nisso quando o pessoal do colégio estava mais preocupado em, sei lá, esportes e outras coisas, sabe? Então, você assistiu desfile? Sim, sempre gostei muito, sempre me interessei por marcas, por entender coleções e tal. E isso é algo que eu sempre tive essa dúvida, sabe? Tanto que depois que eu me formei em arquitetura, eu ainda fui fazer uma pós em moda. Que isso, permaneceu esse Sim, desejo, assim. Então, você admirava grandes grifes e gostava de ver as novas coleções, do que estava saindo, acompanhava ali eles nesse sentido. Sim, e eu acho que tanto a moda e a arquitetura tem muita relação, né? Principalmente Sim, a parte de design de interiores, de arquitetura de interiores, a gente tem muita relação com a moda, porque eu acho que é uma expressão, né? Uma maneira do cliente, do morador ali daquela casa, que eu vou falar bastante de casa porque a gente faz muito residencial, total. né? Mas eu acho que em qualquer outro
outro segmento de interiores, é uma maneira de se expressar, né? Seja uma empresa, um escritório, um consultório, você está expressando alguma coisa ali, né? É uma questão de identidade muito forte, né? Eu acho que assim como a roupa ali, ela está cobrindo o nosso corpo, né? Ou seja, literalmente quem somos, né? A nossa matéria, a arquitetura, né? O design de interiores, ele vem como o espaço onde esse corpo habita, onde esse corpo vive. Né? Então, e realmente essa relação é muito forte. E você é super paulistana. Muito. Muito, muito, muito. Eu acho que você que não é daqui deve estar entendendo um sotaque que eu acho que eu não tenho, sabe? Mas não é só isso, né? Essa relação com grifes, relação com a moda é uma coisa muito paulistana também, né? Eu acredito, assim. Essa coisa de se conectar com marcas, com coleções, de ser uma cidade um pouco mais à frente do tempo do que outras no Brasil, porque as informações chegam aqui com uma velocidade muito grande e com uma força também muito grande, né? Eu acho que isso também diz muito. E aí, beleza, você foi percebendo isso, foi fazendo esses cursos para se preparar e você sabia que era arquitetura mesmo e entrou na Mackenzie. Isso. E aí foram 5 ou 6 anos de... 5 anos. 5 anos. Isso. De faculdade. E como é que foi a sua jornada na carreira acadêmica? Porque eu costumo dizer que as decisões que você toma ali durante a faculdade podem ser cruciais para a sua jornada, para a sua carreira toda. Você teve ali alguma interseção, né, uma bifurcação que ali realmente marcou a sua carreira? Com certeza, assim, o meu primeiro estágio eu trabalhei numa construtora e era mais voltado para a parte de arquitetura, construção civil, né, engenharia e tudo. Eu trabalhei, acho que um pouco mais de 1 ano lá e percebi que não era isso, assim, construtora de prédios, incorporadora incorporadora e isso. Prédios residenciais. Residenciais, sim. Certo. Aí já começou o seu contato com residencial. Sim, mas completamente diferente do que eu faço hoje, né? Assim, a gente acompanhava a arquitetura, a construção mesmo da edificação, Então, era bem diferente do que eu faço hoje e foi legal. Eu acho que eu sempre falo isso para as meninas que trabalham comigo e toda vez que eu tenho alguma entrevista com alguém novo de equipe para entrar, que é estagiário e tal, eu sempre falo que é legal conhecer Não, fundamental, porque você entende muito mais sobre sistemas construtivos. Na hora que hoje você vai fazer uma interferência de interiores, vai fazer uma demolição, vai fazer uma integração, você já consegue provavelmente identificar, ter uma noção civil muito maior, né? Sim. Do que quem não teve essa experiência. Aí você foi da construtora para outro estágio, como foi? Aí eu fui para um escritório de interiores. E aí eu não saí mais. Já era. Aí ela foi picada, gente, pelo vício do interiores, pela maravilha que é. Porque dá trabalho, mas é gostoso. É estressante, mas é gostoso. É estressante, mas é viciante. É uma mistura de amor e ódio. Tô brincando, gente, só amor. Porque a gente vai aprendendo, né? Apesar da faculdade não ensinar, aprendendo a empresariar, aprendendo a ter um negócio, aprendendo a se relacionar com o cliente, fazer com que essa experiência seja cada vez melhor. E aí você entrou nesse escritório, ficou durante um bom tempo, formou e continuou nele? Não, eu trabalhei em 2 escritórios diferentes quando eu fiz estágio de interiores, né? E foi uma experiência muito boa. Eu acho legal também, sempre falo isso, que você passar por... Claro que ficar pulando de estágio em estágio, acho que não sei se faz sentido, mas talvez ficar um tempo para você pegar toda a essência, como é a maneira de trabalhar, entender perfis de projetos diferentes, porque cada escritório trabalha de um jeito, né? Então, foi legal eu ter tido essa experiência em mais de um escritório para conhecer mesmo as possibilidades, saber, porque realmente é tudo muito diferente. A maneira que os escritórios trabalham e os clientes, principalmente. E depois me formei, também trabalhei em mais 3 escritórios. E aí, é isso. Acho que isso tudo foi me levando a ter uma vontade de ter o meu negócio. Pelas experiências que eu tive, assim. Eu senti essa necessidade de fazer algo diferente, assim, sabe? Nossa, legal demais. E foi quanto tempo depois de formada que você foi inaugurar o Estúdio Maré? Você teve outras experiências antes como autônoma? Teve sociedade com outras pessoas ou não? Já foi direto assim, na cara na coragem? Não, eu trabalhei em outros escritórios por 6 anos, depois de formada. 6 anos? Gente, olha isso. Então eu tive
bastante experiência. Trabalhei não só com residencial, trabalhei com comercial também. Com visual merchandising, né? Que faz que legal, mais lojas, vitrines, vitrines, que foi legal. E aí, eu pensava que eu gostaria de trabalhar um pouco nessa área de visual merchandising, porque tem uma relação com a moda. E nesse meio tempo, eu também tive uma marca de joias. Não sei se... Total. A marca de joias, eram joias de ouro ou como que era? Era de ouro e prata. Eu fiz curso de joalheria de bancada. E aí, eu fui descobrir que tem muito arquiteto que trabalha com isso também. Gente, que legal. Tem várias grandes marcas que o dono, o designer e tal, são arquitetos. Gente, que incrível. Sim. É muito comum, né? A gente ver arquitetos desempenhando um excelente trabalho na área de produto, né? E você teve essa marca por quanto tempo? 2 anos, e aí... Vocês faziam toda a produção das coleções, tudo? Gente, eu quero ver foto disso. A gente tem Instagram até hoje, mas Mentira! às vezes eu recebo umas mensagens, tipo, vocês ainda faz? Mas parei em 2018. Assim. Era sob encomenda? Como é que era? Eu fazia na bancada sempre a primeira peça da coleção, e aí eu tinha um Ourives que desenvolvia o volume, assim, mas não vendia tanto, assim. Sensacional. Então, eu sempre tive a vontade de ter um negócio. Eu tô com super vontade de lançar uma marca assim, já vou lançando um mega spoiler aqui, mas na hora que esse podcast sair no ar, provavelmente as coisas já vão estar mais avançadas, então eu tenho muita vontade de lançar a Ana Lupa Home, que assim como, né, a Ana Lupa Design atende os projetos e os clientes finais, né, sempre residencial. A Ana Lupa Pro, ela vem com essa parte de ensino para profissionais, para estudantes de arquitetura e design. E eu tenho muita vontade de lançar na Lupa Home, que seria exatamente isso, uma coleção de quadros e almofadas feitas à mão, com uma tiragem super limitada também, porque eu sou artista plástica, né? Formei na Belas Artes da UFMG. E fico com essa vontade também, fico tentadíssima. E aí, vamos ver, vou fazer algumas coleções. Demais. Porque é gostoso, né? É diferente. É uma experiência, eu acho que deve ser muito legal. Sim. E aí, você parou com a marca e já foi para o Estúdio Maré? Porque a arquitetura sempre me puxava, sabe? Eu continuei, mesmo nesses 6 anos aí que eu fiquei trabalhando em escritórios e tendo a marca de joias... eu fazia alguns projetos, algum amigo, conhecido me chamava para fazer um projeto de interiores e eu fazia. Começava como autônomo ali no particular. E aí a marca realmente, eu acho que eu poderia ter dado mais certo se eu tivesse talvez feito graduação em design de moda, talvez tivesse investido um pouco mais. Como eu fiz uma pós, era só uma abordagem, era uma pós em moda e criação, então era uma parte muito voltada para a criação, mas outro lado da moda que eu não aprendi, né? Eu não tinha, sabe? Então, a arquitetura foi me chamando. Eu fui fazendo alguns projetos, fazendo, e aí começou a crescer a quantidade de projetos. E aí eu falei, bom, acho que é isso, acho que vai dar certo. Você pediu conta? Como assim? Você pediu demissão do trabalho anterior? Pedi. E aí eu falei, olha, acho que eu vou tentar, vamos ver o que vai dar. Abri empresa, fiz tudo bonitinho, contratei um designer para fazer a marca, logo, tudo, me ajudar no nome. E aí eu falei, vamos tentar. E isso você já tinha fechado a marca de joias? Já, e tipo, comecei no Estúdio Maré e algumas pessoas ainda compravam algumas peças, eu continuava fazendo, mas aí, hoje em dia, às vezes eu tenho pedido até hoje, assim, eu falo, não faço, porque... Ai, que legal. Nossa, deve ser lindo. E aí, deixa eu te perguntar, nesses 6 anos que você ficou trabalhando, foi numa única empresa, num único escritório? Não, eu trabalhei em 3 escritórios diferentes, depois de formada. Entendi, depois desses 6 anos, durante esses 6 anos, né? Legal demais. E agora, pelo amor de Deus, por que Estúdio Maré? Eu sempre tive uma relação muito forte com água, natureza, mar. E eu queria alguma palavra que fosse fácil de falar. Mas você tem uma memória, assim, de infância? Você tinha casa na praia, essa relação? Tinha, assim? Sim, tinha. Tenho uma relação muito forte com mar e água, principalmente. Assim, eu amo, sei lá. Tipo, se eu vou num lugar que tem piscina, eu, tipo, quero entrar na hora, assim, sabe? Eu tenho uma coisa muito forte com água em geral. Qual é o seu signo? Escorpião. Gente do céu, nada a ver. Nada a ver, mas eu tenho essa relação muito forte, assim. E eu queria uma palavra fácil de falar, que tivesse poucas letras.
em português, claro, porque a minha marca de joia chamava Lean, que é tipo Lean, e é em inglês. E aí muita gente não conseguia falar, não sabia se era Lean, se era Lean, tipo. Então eu falei, eu quero uma palavra fácil, que todo mundo consiga falar, sem ter dúvidas, né? E que tivesse alguma relação com mar, maré, com, enfim, alguma coisa relacionada. E aí eu contratei um designer que me ajudaria no nome, né? No name também, e aí ele me deu algumas sugestões e foi aqui que me pegou, assim. Legal, legal. E aí você abriu o escritório sozinha, nunca pensou em sociedade, não teve essa relação, assim, aconteceu de ser realmente sozinha, como foi a marca de joias? Aconteceu, mas às vezes eu tenho essa dúvida, sabe? Eu acho que talvez você sente muita essa vontade gente... de sociedade, eu sinto. Então... Dividir as decisões. Exato, às vezes eu sinto isso, que é muito difícil tomar todas as decisões sozinhas, assim. Então eu penso, se eu tivesse uma sócia, talvez me ajudaria a decidir tal coisa. Mas ao mesmo tempo também não vejo ninguém possível no momento, assim, que eu tenha essa proximidade e que faça sentido pro escritório e que também queira, né? Então, por enquanto, tô sozinha, mas às vezes eu questiono, sabe? Como que tá o porte do escritório hoje, assim, a sua infraestrutura? Quantas pessoas estão com você? Como é que tá? Nós somos... sou eu e mais 2 arquitetas e uma estagiária. E, por enquanto, a gente tem um escritório físico, né? Nosso escritório tem posição para 5 pessoas trabalharem. Então, legal. Provavelmente, até o final do ano, eu gostaria de chegar em 5 pessoas no escritório. Que legal, que legal. Sim. Nossa. E eu vejo que o seu trabalho é realmente, assim, primoroso nesse sentido da execução até o último detalhe e a fotografia padrão internacional. Porque existe, né? No padrão de fotografia internacional, você não pode ter o luminotécnico aceso. Tem uma série de regras fotográficas que eu vejo que você cumpre criteriosamente nos seus projetos. Assim, né? Nós vamos falar sobre composição também, que eu acho super legal. Mas eu queria saber, assim... por que você decidiu, o que te fez levar, o que te fez ir para esse caminho, esse esmero tão específico nessa construção de marca, assim, desse jeito? Me conta. Eu acho que é uma construção de estilo mesmo, assim. Eu sempre fui apegada muito a isso. E muito vem também dos escritórios que eu trabalhei que... puxavam muito isso, assim, de tipo, a gente tem que ter uma identidade... Um padrão alto, né, de apresentação. Também. Isso é algo que, pra mim, é inaceitável, assim, uma imagem de má qualidade, ou, tipo... Até se for rolar o feed, que é uma coisa que eu construí, né, com o tempo. Se for rolar o meu feed lá pra baixo, claro que vai ter foto com luz acesa, vai ter foto que eu tirei do celular que tá meio escura, tipo... Mas, assim, eu fui investindo nisso, mesmo. né? A gente vê esse primor, assim, impressionante. Sim, é um investimento e eu tenho essa questão muito visual, né? Então, é algo que eu não sei, eu tenho na minha cabeça um conceito que eu gostaria de seguir, assim, de apresentação do nosso portfólio para quem não conhece a gente, até para quem conhece também. Você posta render? Eu postava, mas hoje em dia, como a gente tem bastante foto, eu tenho exigido muito isso, sabe? Cara, a gente precisa terminar os projetos até o fim, acompanhar o cliente até o final e acompanhar... Você tem toda essa fase de acompanhamento de obra completo? Sim. Você só vende desse jeito? Não. Você vende também só o projeto? Só, e muitas vezes. A maioria, Sério? Na verdade. Mas e aí, como é que você faz para você ter esse portfólio que para você é tão valioso? Porque eu vejo que você faz muita questão dele. Sim. Uma entrega muito boa de projeto. Eu acho que faz o cliente lembrar de você no final, sabe? Então, a gente tem muito cliente que manda mensagem. Tipo, às vezes o cliente não contrata a gente para acompanhar a obra porque ele não pode financeiramente, entendeu? Mas ele adoraria, porque ele gostou muito do processo, geralmente, né? A gente tem experiências muito boas com os clientes. Então, acaba que no final da obra, ele manda mensagem pra gente e fala: olha que legal, ficou pronto, ficou assim. E manda foto. Aí a gente fala: legal, a gente pode fotografar? Seria muito legal ter no portfólio. Você só faz projetos em São Paulo? Não, a gente faz fora, mas a gente é muito levado, assim, sabe? Um amigo indicou alguém... Indicação. 100% do seu faturamento vem por indicação ou já tem gente que vem mesmo porque gostou das fotos e te contrata ali no direct? Não, a maioria é Instagram mesmo, né? Mas eu acho que o pessoal do Instagram, tipo... vê, São Paulo, então vou falar. Quem é de fora, a gente às vezes até faz um orçamento ou outro. A gente já fez alguns projetos fora,
Mas é mais difícil, assim. Às vezes eu sinto que tem essa dificuldade com quem a gente orçou, que eles ficam preocupados. Ah, mas ela não vai vir ver. A gente manda a proposta pra ir, né? Mas financeiramente falando, vale a pena contratar alguém da própria cidade, né? Então, é isso, assim. Eu acho que a gente acaba sendo levado em São Paulo mesmo, pela facilidade, né? E porque, né, vamos combinar que só São Paulo já tá, né, de bom tamanho. Exato. É uma cidade grande demais para, né, tanta demanda, né? Sim. Que tem. E me conta sobre essa questão de definição de estilo. Você reconhece um estilo típico seu? Como que você gosta de descrever sua assinatura hoje? A gente tem um estilo, sim, eu sei. Bem claro. Eu gosto de um estilo bem mais minimalista, mais limpo, né? Então... Mas com cor, né? Eu adiciono um pouco de cor muito também pelos clientes, porque se for ver a minha casa, que é um dos projetos que tá aí, quase não tem. Mas eu gosto, óbvio, assim, mas, tipo, se for pra mim especificamente, eu sou uma pessoa mais neutra. Mas e aí eu gosto pontualmente, eu sempre tento puxar isso dos clientes, sabe? É claro que a gente tem um cliente ou outro que ama muito cor e quer fazer tudo super colorido, e a gente, vamos nessa, então, sabe? Mas eu sempre tento colocar na balança e, tipo, tentar deixar equilibrado, sabe? Falar, tipo, calma, você tá exagerando. Tem muito, vai ficar pesado, vai... porque eu sei que o cliente que procurou a gente, ele gostou do que ele viu, né? Então, ele sabe que a gente sabe equilibrar as coisas, né? Então, saber ponderar as cores, eu acho que é importante também, sabe? E não simplesmente sair pintando teto, parede, cada um de uma cor, entendeu? Não, total. E, assim, é muito, muito engraçado. Assim, eu vejo uma presença, né? Não sei se é o mesmo projeto, do azul escuro. Né? Esse azul marinho, né? Super elegante, assim, em vários projetos aqui que eu tô sentindo, assim, isso. E você não tem medo, assim, de usar a cor, apesar de você vir com ela pontualmente, existe uma base, às vezes você entra em grandes massas de cor, assim, sem medo, né? Sim, total. E essa questão do azul, falaram pra mim esses dias, eu tava com um amigo e ele falou, eu percebo que você usa azul, você sabe usar azul. E eu nunca tinha pensado nisso. Porque, eu realmente, se for escolher uma cor, é uma das que eu tenho preferência. Assim. Mas eu nunca tinha pensado, eu sei usar azul e uso mais azul do que o restante e tal. E aí eu comecei a reparar isso essa semana, foi no final de semana que me falaram. Gente, não, pra mim também ficou bem nítido, assim. Exato. Então, às vezes, é que agora tem uma moda, tem uma tendência, uma moda, uma questão sobre terracota, cores terrosas, rosas e tal, ocre. E a gente tá trabalhando também, sabe? Mas é uma novidade pra gente. Então, a gente tem essa demanda dos clientes de novas cores que a gente não usava anteriormente. E estamos embarcando, curtindo. Talvez apareça nas fotos. Você está sentindo que essas demandas de novas cores estão vindo dos clientes ou do mercado da indústria? Porque, por exemplo, né, assim, a Souvenir lança uma cor, a Pantone lança uma cor ali do ano. E a gente sabe que não necessariamente... claro, eles fazem N estudos para fundamentar a decisão daquela cor, mas eles estão querendo jogar uma tendência ali de mercado, não necessariamente ela veio, não necessariamente ela florou da sociedade. O que você está sentindo a respeito disso? Porque eu vejo que você é uma arquiteta muito antenada em tendências. Você tem o seu estilo próprio, mas você segue isso, né? Que é lá o seu lado, né? De apreço com a moda, né? Como que você dosa isso? Não, isso daqui faz sentido para o meu cliente, tem a ver com realmente a história dele, ou não, peraí, aqui ele está sendo levado pela moda, pelo que está aparecendo aí no Pinterest, o que está na modinha da casa das blogueiras. Como é que você dosa isso? Isso é difícil, porque ao mesmo tempo que eu tento dosar isso muito e falar, tipo, isso não vai ficar legal, eu acho que tá... Eu sempre falo isso nas primeiras reuniões. A importância do cliente lembrar que... Eu tenho certeza que o meu perfil de cliente, ele não quer reformar a casa de novo daqui a um ano, entendeu? Ele quer uma casa que ele vá ser feliz e adorar aquela decoração por anos, porque é um super investimento. Certo. Então, eu sempre falo, pensa com muita responsabilidade nas escolhas que você vai fazer, entendeu? Então, é isso. Tipo, pegar uma tendência... Não sei dizer agora, não quero também... Porcelanato marmorizado brilhante.
Então, sei lá. Que desespero. Revestimento 3D brilhante, tipo essas coisas assim. Eu já fico meio... Então, você tem certeza? Porque isso vai ficar... E trocar revestimento não é fácil. Escolher, sei lá, um tecido de um sofá, que apesar de ser caro, é um pouco mais fácil de trocar, porque não demanda uma obra. É mais fácil, entendeu? Então, colocar um sofá laranja, sei lá, tudo bem. Tipo, se você quer muito, entendeu? Então, eu sempre falo isso, mas ao mesmo tempo também tem o lado do cliente que, pô, é o investimento dele, é a casa dele e se ele quiser, ele vai fazer, né, também. Então, eu sempre falo para as meninas do escritório que a única coisa que eu falo não faço de jeito nenhum são coisas que não funcionam, tipo, funcionalmente falando. Nossa, você acredita que eu passei por essa semana, eu precisei que um cliente pela primeira vez assinasse um termo de responsabilidade isentando o escritório sobre qualquer acidente que venha acontecer na cozinha dele, porque ele corrompeu várias regras, a NBR 9050 de circulação, ele quebrou o processo, colocou o fogão no meio do caminho entre a pia nossa, ficou assim, um caos. E aí, a gente tentou, assim, de tudo explicar para ele que aquilo dali não era funcional. E ele não aceitou, queria de toda forma, daquele jeito. Eu falei, olha, eu acredito que nem vá passar na engenharia, mas se você tanto deseja assim, eu prefiro que você solicite isso à engenharia, porque se isso sai do escritório desse jeito, eu tenho que me responsabilizar por isso, e eu não posso, né? E é super difícil, né? Então, quando eu falo não faço, e não faço mesmo. Eu peço até que o cliente assine essa responsabilidade técnica, porque é muito sério, né? E é difícil, né? É um pouco lamentável quando o cliente ele te contratou e ele insiste em seguir de uma maneira amadora, né? Não é muito complexo, mas acontece. Total. Acontece, a gente já teve, não nesse nível, assim, a gente teve uma situação de um cliente que queria colocar uma cama king num quarto que não cabia uma cama king. Nossa. Ele tinha que entrar pela frente da cama, porque pelas laterais não ia ter circulação. Meu Deus. Não é, tipo, grave, nível um fogão, né? Que poderia ter um acidente. Mas ele não ia circular. Não, e assim, eu nem queria que tivesse meu nome nesse projeto, porque não faz sentido, né? Nossa. Assim, falar que eu fiz esse projeto. Mas ele quis de qualquer jeito, eu coloquei todas as cotas em vermelho na planta, escrevi na prancha que era a responsabilidade do cliente, porque, né, depois chega lá a cama e fala, não era isso. É um documento, não entrou, aí ele vai ter que içar a cama, vai ter que pagar um ensinamento de R$1.000. Você nem se passa na porta. E te manda, exato, já começa por aí. Então... E aí, pensa que a culpa é nossa. Exato. Então, essa responsabilidade de coisas que não funcionam mesmo, realmente a gente não faz de jeito nenhum. O que mais acontece no nosso caso é o cliente querer uma coisa que eu não acho que esteticamente vai ficar legal, né? Então, então estética, se é estética, se é o sonho da vida dele, entendeu? Beleza, tipo, alguma coisa assim. A gente tenta, né, falar, olha, isso daqui não vai ficar legal, não vai ficar bom e tal, mas eu não posso, né, como... eu sou a autora do projeto, né? Mas ao mesmo tempo é a casa do cliente. Então, tipo, pô, ele quer o azulejo 3D, sei lá, na cozinha. Por mais que vá sujar muito atrás do fogão, não sei o quê, ele quer. Tá tudo bem, entendeu? Então, a gente coloca no projeto e falando muitas vezes, a gente tenta mostrar alternativas e tal, mas... Sim. Muitas vezes, nem sempre é possível, né? E eu vejo que você tem um primor, assim, muito grande pelo portfólio ali até o final, né? Então, assim, como que você... É interessante ver, assim, como que você lida com esses ajustes que podem acontecer por fora da assinatura. Porque eu vejo que muitos arquitetos que trabalham, assim, de maneira autoral, eu não trabalho. Eu tenho uma outra metodologia de diagnóstico de estilo do cliente. Mas quem precisa defender ali uma assinatura, uma linha bem específica, né? Um projeto que é identificado. Nossa, esse projeto aqui só pode ser do Estúdio Maré, né? Que é a cara dele. Quando tem essa demanda, existe esse sofrimento, né? De passar por essas alterações, né? Não é fácil mesmo. Nossa. E aí, dentro talvez um pouco disso, eu queria entender um pouquinho da sua jornada como empresária, assim. Você abriu a empresa mesmo há quantos anos? Em 2018. 4 anos. 4 anos, isso. E aí, como é que foram os seus primeiros anos de empresa solo? Assim, você já estava com um volume interessante de projetos. Então, assim, serviço não faltava.
Olha, não o volume que a gente tem hoje, né? Eu tinha, tipo, 2 projetos. Eu era sozinha, né? Eu tinha empresa para emitir nota fiscal, ter tudo organizado. Mas eu fazia sozinha. Tipo, trabalhava em casa e tocava 2 projetos, 3 projetos por vez, assim. Dava Hoje vocês tocam quantos? 12 a 15. Sendo 3 pessoas, ou seja... muito eu mais, né? Trabalho bastante. Você ainda trabalha muito. Muito. É um volume bizarro, assim. Eu não sei nem essa semana que a gente tá com um monte de eventos, né? Tipo, não sei como que eu consegui, tipo, fazer esse corte, assim, porque realmente tem muita coisa acontecendo. E cada projeto tá num momento, né? A gente tem projeto que tá começando, a gente tem projeto que tá finalizando, a gente tem projeto que tá em obra, então... Nossa, talvez tenha muita gente que tá ouvindo, que tá assistindo e que se identifique exatamente com a sua realidade, né? Assim, um volume imenso, assim, de trabalho e a gestão dos processos sendo, assim, complexa mesmo. Você não teve esse problema da captação, né? Muita gente tem esse problema da captação. Então... Pra você, como é que é? É difícil, não foi fácil no começo, assim. A grande virada de chave pra mim, e que eu sempre dou de dica pra quem pergunta e tal, e quer conversar sobre, divulgação, pra mim, pelo menos, funcionou. É claro que eu acho que não existe uma receita única. Divulgação em massa, em muito conteúdo, muita coisa legal em redes sociais. Você acredita mesmo nisso? Essa era uma das perguntas, né? Uma dica que você dá pra quem tá começando agora. E as redes sociais, Porém, vamos combinar. Você acredita que pode seguir no antes feito do que perfeito? Ou você acha que, porque você diz, né? Lá no início eu comecei assim. Ou você acha que esse primor, ele precisa existir de uma maneira absoluta desde o início para você defender a sua marca de uma maneira, digamos assim, não correr o risco de queimar a ficha no mercado? O que você acha disso? Não, eu acho que se descer o meu feed aí, vai ter um monte de vídeo, um monte de coisa que eu fiz durante a pandemia, que foi a época que eu mais investi nisso, porque diminuiu muito o volume de projeto. Eu fiz o que dava, entendeu? Render, eu tô vendo. Tem muito render e mais pra baixo você vai ver que tinha muito vídeo, eu gravando muito conteúdo, uns posts de dicas. Eu sei que hoje em dia isso tá mais massificado, tem muita gente fazendo, né? Mas eu acho que se você for bom, você vai se destacar e você vai começando pequeno. Mas eu posso te falar, os seus renders têm um enquadramento fotográfico. Você enquadra como se fosse uma fotógrafa profissional para uma revista. É impressionante isso. Sempre foi assim. E isso você foi treinando o olhar como você era consumidora de blogs, de revistas. Como é que foi isso que você criou isso aqui? Então, não, pra mim foi diferente. Eu fazia a modelagem e contratava a renderização com uma empresa externa. Profissional. Especializada nisso. E eu passei por uma primeiro que não era bem o estilo que eu gostaria de apresentar. E aí eu encontrei essa outra empresa que fez pra mim, que elas foram minhas parceiras por, acho que mais de um ano até, fazendo, até ano retrasado, elas faziam os nossos renders do escritório, terceirizava isso. Porque, assim, a gente apresentava esses renders e os clientes, tipo, ficavam... Surtavam. A gente quase não tinha revisão de projeto, entendeu? Porque o cliente olhava e falava, essa é a minha casa, eu quero essa casa pra mim. Muito real mesmo. Impressionante. Então, eu acho que foi isso também. Eu fiz essa curadoria, né, de empresa para que pudesse fazer o render. Selecionar, você teve o zelo de selecionar uma empresa que tivesse um olhar fotográfico, que tivesse essa visão, para que você pudesse... Você vê que não existe um ruído muito grande do que é render e do que é foto. Sim. Por causa dessa diagramação, por causa desse olhar. Isso é muito legal. Então eu tinha essa preocupação grande, assim. E ao mesmo tempo, eu ia gerando conteúdo me mostrando, sabe? Que eu acho que isso é importante. Não é obrigatório, eu acho, você aparecer. Mas eu acho que traz um pouco da personalidade e da pessoa que tá ali, né? Eu acho que isso ajuda. Inclusive, essa era uma pergunta que eu ia fazer lá no início e esqueci. Por que você não colocou o seu nome no estúdio, se você ainda era sócia, né, majoritária total? Porque eu sempre tive vontade de ser mais pessoas que projetam e não uma pessoa, entendeu? Entendi. Tipo, apesar de não ter a sociedade, você queria que fosse algo em grupo. Eu acho que faz mais sentido pra mim, assim, né? Claro, ter
pessoas que fazem a casa de alguém e não só eu assinando, sabe? Então... Entendi. Mas as pessoas hoje procuram quem, né? A Lívia ou o Estúdio Maré? É, total. Assim, toda vez que eu recebo contato é: oi, Lívia, tudo bem? Sabe? Tipo, Nossa. até acho estranho, porque eu penso, gente, a pessoa, ela acha... Porque tá escrito Estúdio Maré, tracinho Lívia, né? A pessoa lê ali, né, o nome, porque acho que as pessoas falam muito mais, tipo, o projeto da Lívia do que realmente Estúdio Maré. Estúdio Maré. É porque eu tô muito perto, entendeu? Eu acompanho tudo muito perto, todos os clientes, né? Então, Entendi. eu acho que também fica muito Lívia por causa disso, porque eu tô ali o tempo inteiro, sabe? Sim, sim. Eu acabei escolhendo Na Lupa por causa de um trocadilho. Um trocadilho com o meu nome, né? Ana Lu Na Lupa. E tinha, não sei se você lembra da Júlia Petit Petiscos, ela tinha, né, um blog maravilhosa, perfeita. E em Minas também tinha uma rádio, a Guarani fechou, era maravilhosa também. E tinha um programa de rádio do Marcos, que chamava Cacofonia, do Marcos Kakowski. E eu achava aquilo tão interessante, me marcava, tanto que eu lembro até hoje, que aí eu comecei a fazer um estudo de name mesmo com minhas amigas. E aí eu falei, vou abrir um blog, 2009 para 2010. Gente, ou antes disso. Deixa eu ver se eu formei... É isso mesmo, 2010. E aí eu escolhi Na Lupa, né? E eu vou te falar, eu queria muito que a empresa, durante muito tempo, era um logotipo, assim, na minha foto da bio, de todas as redes sociais e tal. E eu tive um período que eu não queria aparecer de jeito nenhum, porque o mundo foi dominado pelas blogueiras. E aí eu ficava pensando assim, ai meu Deus, eu não quero ser blogueira. Eu só estava lá no YouTube para conversar sobre o assunto. E acabou que não teve jeito. Quando eu contratei um estudo de branding, assim, perfeito. Nossa, maravilhoso. Da Curral, ele foi bem claro, Ana, é uma brand persona, é você. E, assim, é muito difícil as pessoas a abordarem como Estúdio Maré, porque tá a sua foto na foto de perfil e tá o seu nome. Sim. Então, realmente, acaba que fica muito forte a conexão com a pessoa, né? Existem inúmeros, né, estudos de que as pessoas querem se conectar com pessoas e não com marcas, não com logotipos. Então, essa é uma reflexão que, né, para mim foi muito custosa. Eu voltar com o meu rosto para as redes, aceitar que a Ana Lu e a Ana Lupa se fundem. Queria muito que, né, fosse um escritório ali com aquele nome. E aí, agora, assim, Na Lupa vai continuar porque é um trocadilho legal. A gente consegue segmentar as marcas, as submarcas, né? A Na Lupa Pro para profissionais, a Na Lupa Design para clientes finais. E a Na Lupa Place também para investidores. Mas a gente consegue ter uma única pessoa que une tudo isso, sabe? Assim. Sim. E aí, como é que você fez para fazer tantos seguidores? Porque, assim, para um início, né, de perfil e tudo, é significativo, né? O meu perfil é tão mais antigo, ou seja, você performou muito bem no Instagram. Como que isso aconteceu? Então, acho que tudo tem relação com essa época aí de pandemia, onde eu tava gerando muito conteúdo e tá 100% relacionado com o fato de eu ter aparecido muito mais nessa época. Foi a fase que eu mais cresci no Instagram. Olha só. Eu recebia muitas mensagens. Eu mostrava muito mais a minha vida pessoal. Sério? Hoje eu não mostro nada. Nossa, você mostrava tudo. Seu cachorro, Cachorro, tudo, assim. Não, né? Tipo, tô tomando café da manhã, tô almoçando. Mas mostrava, tipo, bom dia, mostrava meu cachorro. Vim aqui numa loja, nada a ver com decoração, mas gostei desse detalhe, tiro foto, sabe? Então, mostrava outras coisas do meu dia a dia, assim. E às vezes contava alguma coisa engraçada que aconteceu, sei lá, nada a ver com trabalho, entendeu? Foi nessa época que você montou sua casa? A minha casa antiga, sim. É que eu acabei de me mudar pra uma outra que também já mostrei aí. Então, eu mostrava a minha casa antiga. O processo. Exato. Entendi, você compartilhou isso. Compartilhei, tem vários vídeos e tal. Fiz tour pelos ambientes, contei várias coisas e tal. Então, eu acho que tem muita relação com isso que foi esse momento. Hoje em dia, eu reconheço que o nosso crescimento tá indo muito mais devagar do que na época de pandemia.
Porque eu já tive e ainda estou um pouco nessa crise de não quero muito aparecer. Te entendo, amiga. Porque, tipo, não sei, acho que vai e volta, né? Esse momento, assim, não quero muito aparecer. Às vezes eu fico pensando, o que o cliente vai achar de eu estar hoje num café da manhã numa loja, sabe? Ele não vai pensar que eu deveria estar trabalhando, sabe? Ai, gente, olha que loucura, velho. A gente é muito louca. Gente, isso é paranoia. E isso é faz paranoia. parte do trabalho, né? Não, e total. Criar relacionamento. E eu acho que é importante que o cliente também entenda que nós somos empresárias no ramo de arquitetura e design. Nós não somos ali o braço operacional, entende? Sim. E isso é muito sério, assim, porque a gente é uma autocobrança absurda, gente, absurda. É a mesma coisa da gente não se dar o direito de um final de semana sabendo de tudo que tem para fazer na segunda-feira. E aí, só por isso, a gente não é digna de um final de semana, gente, não faz o menor sentido. E assim, é um processo. Eu acho que, assim, me incomoda mais, assim, não pelo que as pessoas vão pensar, mas pela exposição em si, sabe? Que eu acho que é o que me deixa, assim, um pouco baqueada, assim. E eu acho que também por eu não ter aceitado que eu era uma youtuber. Eu não incorporava essa pessoa, assim. E eu, igual eu te falava, eu também renegava que era uma brand persona. Eu queria que fosse uma empresa, uma marca. E aí, com o tempo que eu fui, assim, aceitando, com muito estudo, vou te falar, meu time já tinha falado para mim 457 milhões de vezes. Eu já tinha pagado caríssimo em consultorias de branding, de marketing, para me ajudar no posicionamento, e eles me falando, Ana, é sobre você. E eu tinha essa dificuldade, né? Mas, então, você vê, assim, que uma grande sacada é essa, é o compartilhamento da vida real como ela é. Sim, com certeza. Hoje em dia, como eu falei, diminuí bastante, né? Mas eu ainda me policio para estar presente, mostrar algumas coisas, porque é o conteúdo que as pessoas mais se interessam. Nossa. Tipo, ficar postando só projeto, só foto, assim, tipo, essas fotos. No feed eu tenho só projeto. Tá lá o seu portfólio. Mas o que envolve e o que traz novos seguidores são os stories, né? Exato. E aí nos stories eu mostro mais dia a dia, mostro algumas coisas fora, trabalho também. Mas muito menos que na pandemia. Então, eu acho que sim, é importante realmente aparecer de alguma forma. Eu já ouvi muitos casos de pessoas que não aparecem, não gostam de jeito nenhum e cresceram. Não sei essa fórmula. Sim. Provavelmente precisaria falar com essas pessoas melhor. Mas, na minha maneira, funcionou dessa forma. Aparecendo bastante, falando muito sobre o que tá acontecendo no dia a dia e tal. Mas sem exagero, sabe? Porque eu tinha essa preocupação. Tipo, estou comendo um ovo. Tirar foto no café da manhã. Aí agora estou comendo sei lá o quê no almoço. Sabe? Tipo, tirar foto de tudo, mostrar tudo. Também eu tinha essa preocupação, sabe? Tipo, eu queria mostrar coisas que fizessem sentido na nossa área. Então, coisas relacionadas. Planta, tipo, gostava muito gosto, né? Muito de plantas, de comprar espécies diferentes. De pesquisar, de fazer arranjo. Então, sei lá, hoje eu saí, comprei um monte de flores e vou montar os arranjos. Aí eu colocava lá a câmera, deixava filmando e ia montando. Legal. Então, sei lá, coisas relacionadas são legais, assim. Acho que mostrar coisa, tipo, de tudo, eu ficava meio, tipo, acho que não faz sentido, sabe? Entendi. Apesar de que a arquitetura é muito a vida, né? A vida ali é a rotina. Total. A arquitetura diz respeito a essa rotininha mesmo, né? De acordar, como que é a bancada, como é que foi. E a utilização, o banheiro, o quarto, a cama, posta, tudo isso, né? Sim. E agora eu queria fazer uma pergunta importante. Você passou pelo Vale das Trevas ali, da sobrevivência de uma empresa em plena pandemia. Porque, assim, você foi completando 2 anos de empresa, que é quando começa a realmente ficar mais firmezinha das perninhas, e aí veio a pandemia, e você é 100% presencial. Como é que você fez? Como é que foi isso? Eu tava trabalhando em casa, né? Então, não mudou muito isso. O que mudou foi que as obras pararam, né? Eu tinha, sei lá, 3, 4 projetos nessa época. Antes da pandemia, tinha um pouco menos de projetos. E aí eu comecei a entender, eu tive uma coisa muito forte com tudo que aconteceu, assim, né? Então eu comecei a tentar enxergar o que as pessoas precisavam. E a gente, né, agora todo mundo sabe, foi muito falado, né, na nossa área, principalmente, que era, tipo, melhorar a casa delas, o ambiente delas ali pontualmente em alguma coisinha, né? Tipo, não ia dar pra montar uma marcenaria, fazer uma reforma naquele momento inicial, né, de pandemia. Depois até as obras voltaram.
Então, eu comecei a investir em conteúdo, tipo, o que você pode fazer para melhorar a sua casa? De então, dicas. Dicas pontuais, coisas pequenas. E comecei a fazer muita consultoria. Ah, entendi. Você foi lá e pivotou o seu faturamento de projeto para consultoria online. Online. Não arrasou. Fiz muita consultoria. E como é que funcionava a venda dessa consultoria? Era por hora? Era por ambiente? Como Por é que ambiente. Era um valor fechado por ambiente. Aí ele podia escolher 1, 2, 3 ambientes. E também tinha a opção de só planta com uma lista de compras ou planta e 3D lista de compras. Legal. Tinha alternativa, porque também foi um momento, né, difícil para todo mundo. Então não era uma consultoria de reunião ao vivo. Era um trabalho feito ainda interno no escritório com um entregável. Mas aí a gente fazia um online, né? Uma reunião online ali pra... alinhar e tal. O cliente passava a medida ou, tipo, dependendo do momento ali da pandemia, eu até ia medir quando já tava um pouco melhor. Mas naqueles primeiros 3 meses ali que ninguém saía de casa, foi mais uma coisa bem online. Então, o cliente ou mandava planta ou mandava as medidas e eu fazia. Legal. E foi assim, é isso que eu sempre falo, tem que começar pequeno, né? Começar do pouco e não desanimar e não desistir, sabe? Eu acho que você fez cursos nessa época de consultoria online, de como dar esse tipo de serviço? Como que foi? O que você estudou? Quem que você seguia? Eu segui muita gente no Instagram, assim, não sei dizer em específico. Eu fui vendo o que os outros escritórios faziam, sabe? Você não fez nenhum curso de alguém ali para aprender como fazer? Não fiz. Eu fui na cara e na coragem, joguei. Nossa, gente, a empreendedora raiz. Uma coisa que eu fui fazer foi pesquisar muito sobre marketing digital, pesquisar sobre divulgação e tal. E hoje em dia eu nem concordo muito com tudo que eu aprendi lá atrás, assim, que é essa coisa de divulgação em massa e tudo, faz tudo, conta tudo, não sei o quê, mostra a vida inteira e tem que postar todo dia, tem que fazer stories todo o tempo inteiro, sabe? Então, eu tinha muito isso naquela época, eu ficava noiada, tipo, tem que ter, sabe? Hoje em dia eu sou um pouco mais tranquila com relação a isso, mas também por o meu escritório já tá mais engateado, né? Tipo, a gente já tem uns projetos que entram com frequência, a gente tem um volume legal. Mas eu acho que, tipo, se funciona pra começar dessa forma pra quem estiver começando, funcionou pra mim, entendeu? Deu certo. Acho muito gozado, muito legal mesmo. Eu queria que você me contasse, nesses 4 anos, né, de empresa, uma situação de fracasso. Uma situação em que você se sentiu assim, não, é que eu vou desistir. Teve esse momento que você falou assim, não, é que eu vou desistir, porque realmente não dá. Ou você já pensou alguma vez nisso? Ou nunca passou pela sua cabeça? Não é uma opção. Olha, sempre passa. Não teve uma situação... Passa constantemente. Quantas vezes já passou hoje? Algumas vezes. Assim, algo dramático, específico, tipo... Preciso parar? Não, muito grande. Tá bom, lembrei. Lá vem. Sempre tem, gente, sempre tem. Não, assim, acho que não encerrar o escritório, acabou, nunca mais quero. Mais dramático do tipo... Ferrou, não sei. Ficou boladíssima, dormiu mal. Que foi ano passado, tá? A gente... ano retrasado, a gente fez o projeto dessa cliente maravilhosa, perfeito, família incrível. E a gente orçou tudo, a gente ia administrar a obra, fazer tudo pra eles. Nossa! E a gente orçou com as nossas marcenarias que a gente confia, conhece, trabalha há anos. E eles acharam muito caro e quiseram fechar com uma marcenaria deles, né? Que foi indicada, fez a casa da avó dela e deu tudo certo. E ficou menos da metade do preço. Nossa! E aí, deu tudo errado. A marcenaria não entregou. Nossa! Tipo, sumiu, não entregou, eles perderam aquele dinheiro, eles tiveram que contratar a nossa. E foi muito estressante com os clientes, principalmente. Foi bem, bem difícil, assim, eles entenderem que eu não era responsável. Principalmente porque eles contrataram uma indicação deles. Exato. Meu Deus, ainda assim, eles... a gente estava falando isso, acredita? Em outra situação, do cliente culpabilizar demais o arquiteto ali envolvido. Eles te culpabilizaram porque você estava envolvida na administração. Sim, será? Mas, assim, eu não tinha o que fazer. Entendeu? Não faz o menor sentido. Ele queria que eu fosse, ele até, tipo, falou, você tem que ir lá ver o que eles estão fazendo. Ir lá na marcenaria, bater lá e falar, e aí, o que vocês estão fazendo? Assim, beleza, eu poderia ir, mas eu não saberia ver, tipo, um monte de MDF cortado, o que era exatamente deles, né? E o marceneiro mandava foto, né? Durante a briga ali, ele mandava foto. Isso aqui é de vocês. Era uma pilha de MDF cortado. Qual é a certeza que a gente tem que é deles, entendeu? E atrasou muito a obra. O cliente não entendeu. Em vários momentos eu falei, eu vou largar tudo desse projeto, né? Não do escritório.
E falei, tipo, por mim tá tudo bem, acabou. Eu ofereci pra eles pra gente encerrar o contrato, eles não quiseram. Ofereceu distrato? Total. Eu falei, olha, não vai dar pra mim. Eu tava sendo desrespeitada e tal. Nossa. E foi muito difícil pra mim. Ano passado eu tive crises de ansiedade muito grandes por causa disso, porque foi bem estressante, assim. E eu queria ajudar, claro, Sim. né? Mas eu não tinha o que fazer. A gente não conseguia falar com o marceneiro. Chegou um momento que ele sumiu, né? E quando você faz a administração, você... porque se o valor passa pela sua conta, rola uma dupla... tributação, né? O cliente contratou diretamente eles? Contratou, não. O cliente, na nossa administração, o cliente sempre paga direto para os fornecedores. A gente só Entendi. administra, tipo, hoje você tem que pagar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Certo. E administra todos eles. Ou seja, a contratação, nome, judicialmente, quem era o contratante era ele. Era, exato. Nossa. Foi muito louco, assim. Então, às vezes essas dificuldades acontecem. Acho que esse foi o pior da minha vida profissional até hoje. Né? Porque eu não contei detalhes, mas tem muita coisa que aconteceu. Sim, para você chegar num distrato é realmente muito sério, né? Quando as coisas vão nesse nível. Exato. Mas acontece, assim, é difícil, é muito difícil, como a gente falou no começo. Ser sozinha, acho que é o mais difícil ainda. Eu acho que mulher também. Total. Acho que eu sinto isso, às vezes, uma dificuldade, dependendo de com quem a gente tá lidando. Sendo mulher, empreendedora, é difícil. Demais. Às vezes a gente, tipo, fica, tipo, o que tá acontecendo? Eu peço ajuda pra quem eu conheço, que tem um pouco mais de conhecimento, amigas arquitetas, eu conto muito com essa rede de apoio, amigas que têm escritório também, Sério, sabe? que legal, vocês compartilham bastante. Sim, dores, principalmente, sabe? Tipo, amanhã a gente vai sair, a gente vai conversar e contar tudo, com certeza vai ser cada uma contando um problema, sabe? E faz parte, eu acho que é isso. Contando com muito apoio de outras pessoas que tenham conhecimento. Nossa, eu te falo assim, eu me afastei do acompanhamento de obra há muitos anos. Eu fiz poucos acompanhamentos de obra, por causa disso. Pavor de fornecedor e tudo mais. E assim, você até cita, né, sobre isso, né? Sobre essa grande demanda de você, no início da carreira, conseguir construir uma cartela ali de parceiros, de fornecedores que estejam com você ali para o que desse e viesse, né? Sim. Como que você fez para se munir? Porque hoje, atualmente, assim, como que é a proporção do faturamento do escritório? Quanto vem, qual é a proporção que vem de projeto e qual que é a proporção que vem da administração de obra? É muito mais pela administração que vocês faturam? Não, é muito mais pelo projeto, porque a gente Sério? não administra todas as obras, todos os projetos que a gente faz, né? Ah, sim. Tem muito cliente que não consegue. E ele quer muito, geralmente, quando o cliente não contrata a administração, ele quer muito o nosso projeto. Então, ele, tipo, prefere contratar a gente, só o projeto e tocar sozinho a obra. Certo. Que nem sempre dá muito certo, né? Ou o cliente contrata a administração, mas a maioria não contrata. Tá? Olha só. A gente faz poucas obras, a gente administra poucas, perto de, sei lá, quando a gente tem 15 projetos, a gente geralmente está administrando uns 3. Nossa. É mesmo, porque você teria que ter um coordenador só de obras, né? Para cuidar disso. Seria um volume muito grande de trabalho também. Que tudo bem, eu estaria aberta a ter essa equipe e crescer nesse sentido, mas por enquanto ainda faz sentido a gente estar nessa situação, nesse formato. Sim. Então, a gente tem essa divisão, assim, a gente tem muito mais projeto do que a obra. E agora que a gente falou do fracasso, me conta também um sucesso. Que uma situação pode ser, assim, tanto interna do escritório, quanto situação com o cliente, ou um grande projeto, ou um feedback que você teve, uma situação em que você entrou dentro de um determinado projeto e que você sentiu assim, glória, cheguei ali no trono. Como é que foi esse momento? O que te marcou, assim, nesses 4 anos? Eu acho que o reconhecimento de mídia, de clientes chegando, é muito legal, assim. Porque antes, como a gente começa pequeno, eu vou fazendo projeto de amigos, de familiares. Te impressiona quando chega um direct de um desconhecido, assim? Sim, e quando a gente teve a primeira publicação em revista grande, assim... Foi no finalzinho da pandemia. Que a primeira vez que a gente saiu na Casa Vogue, foi muito legal. Gente, que demais isso, chiquérrimo. Casa Vogue, Casa e Jardim, tem várias mídias muito, muito grandes, expressivas, né, no nosso mercado, que... a gente fica muito feliz toda vez que acontece, que não é sempre também, né?
quando acontece, desde o primeiro. Primeiro foi, tipo, meu Deus, quero mostrar pra todo mundo. Agora a gente, tipo, já aconteceu antes, então a gente fica muito feliz também. Sempre parece a primeira vez, então já aconteceu algumas vezes. Algumas. Gente do céu, que legal. E mais recente a gente saiu no Design Milk, que é um site Instagram, que o Instagram é muito grande, eles também têm o site que fala muito sobre design e é internacional, que é muito legal também ser reconhecido internacionalmente. Sim, nossa. Eles são bem grandes e divulgam marcas muito grandes e escritórios muito grandes, então a gente ficou muito feliz. Acho que foi no final do ano passado, ou começo desse ano. Bem Nossa, recente. Sensacional. Então isso, assim, mas esse reconhecimento pouquinho, assim, de pequenas coisas ao longo da vida, eu fico muito feliz também, sabe? Então, tipo, algum reconhecimento de alguma marca que vem falar com a gente, chama a gente pra alguma coisa que a gente nunca teria sido convidada antes, sabe? Sei lá, ontem eu fui no show do Coldplay e eu ganhei também da Gabriel Pro lá, que é um programa de fidelidade de arquitetos que compram na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, aqui em São Paulo. Que legal. Então, tipo, foi muito legal receber esse convite. Tipo, é um reconhecimento, sabe? Eu não teria, provavelmente, antes sido reconhecida dessa forma, porque foi uma construção do meu trabalho. Sim, então, sim. Nossa, muito legal. E me conta um pouco de como que roda a sua empresa hoje. O cliente chegou, mandou um direct. E aí? A gente pede para entrar em contato por WhatsApp primeiro. Eu já tentei várias formas, tá? Essa é a atual, que eu acho que tá funcionando. Tá vendo, gente? A gente tava falando de testes no outro episódio. Se vocês não assistiram, não percam. Ficou sensacional esse outro episódio. Já tô fazendo jabá do episódio anterior. Porque se você está assistindo esse capítulo, assista os outros também, porque estão sensacionais. A gente falava disso, quantos testes no empreendedorismo são fundamentais. Me conta do teste que você está aplicando agora. E tá funcionando por enquanto. O cliente manda mensagem no direct e eu falo, entre em contato por WhatsApp, passo o nosso número. Aí, no WhatsApp, eu já dou uma triagem, falo assim, o que você tem? Você tem uma casa, um apartamento, sei lá, um conjunto comercial, preciso entender o que ele tem e pergunto, tudo numa pergunta só. Você já recebeu as chaves? Se não, qual é a previsão? Por quê? Muita gente entrava em contato com a gente para fazer projeto para o apartamento vai ser entregue daqui 2, 3 anos. Entendeu? E não acho que faz sentido pra gente fazer projeto com tanta antecedência. Por quê? Porque materiais saem de linha, a gente já fez alguns. Gente, olha como ela é conectada em tendência. Então. Porque assim, a gente já fez muito projeto com um pouco menos de 3 anos de antecedência e já aconteceu, com, sei lá, 6 meses. Sim, com certeza. Material sai de linha. A gente pode especificar alguma coisa que não existe mais, né? Preços mudam muito de mão de obra, materiais. E você faz todo orçamentário? Fazemos. Você tem orçamento interno? Sim. Fazemos tudo. Então, orçamentos mudam de tudo. Aquilo que ele orçou lá vai estar muito maior, provavelmente, lá na frente, infelizmente. A gente não consegue medir o apartamento antes, né? Com tanta antecedência. E aí, a gente não consegue fazer até o executivo. A gente para ali. Você faz muita questão dessa precisão. Você não faz o executivo só com a planta da construtora. Não, impossível, de jeito nenhum. Isso é uma coisa que eu definitivamente não faço. Que eu sempre falo, eu faço quase tudo. Não, isso eu não faço. De jeito nenhum. Então, a gente vai até o anteprojeto e para e tem que ficar esperando, entendeu? E aí, o cliente muda de ideia. Tipo, isso é muito importante também. Se a gente começa o projeto com 1 ano de antecedência, o cliente vai mostrar o projeto para todos os amigos, todos os familiares. Ou ele vai lá e tem um filho, né? No meio de caminho. Sim. Esse projeto que eu contei que a gente teve problema lá, que a marcenaria atrasou, não entregou, a cliente teve um filho. Apareceu um filho no meio do caminho, no meio da obra, gente. Olha só que incrível. Então, muita coisa muda. Então, a gente não começa o projeto com tanta antecedência. Por isso que, nessa triagem que eu faço no WhatsApp, eu pergunto previsão de entrega das chaves. E aí, se a pessoa está apta, tipo, está para receber as chaves ou vai receber daqui 2, 3 meses, 4 meses, eu falo, ok, vou te enviar o nosso formulário. E a gente tem um formulário no Google Forms. Uhum. E aí lá a gente pergunta várias coisas que eu preciso, né? Então eu preciso de nome completo, endereço, e-mail. E aí eu tenho, tipo, você vai querer o quê? Projeto com acompanhamento, projeto com administração de obra. Que são serviços diferentes. Acompanhamento, a gente faz algumas visitas só para ver se o que está sendo executado tá igual ao projeto. Uhum. Mas a gente não administra o pessoal da obra, entendeu? Ah, sim. E a administração, a gente administra tudo. Interessante, muito legal. A gente surgiu com esse serviço
porque o cliente queria o acompanhamento, mas ele não podia pagar a administração, porque era um serviço mais completo. Perfeito, muito legal. Então a gente teve essa demanda e às vezes a gente faz acompanhamento em alguns Muito projetos. interessante. E aí aí você começa o seu atendimento de briefing, como é que ele acontece? A gente apresenta a proposta normalmente, tá? Então eu marco uma reunião. Eu acho que isso converte muito mais Presencial, online. online. Por questões de segurança, principalmente, que a gente tem ouvido bastante coisa aí, de coisas acontecendo nesse sentido, assim. Como assim? Eu ouvi muita gente, tipo, que ouvimos histórias, principalmente aqui em São Paulo, tal pessoa foi chamada pra ir fazer uma visita numa casa. Ah, sim, nossa. Pra fazer orçamento. E aí sequestraram e tal. Essas Nossa. coisas. Então, a gente não faz visita sem fechar contrato. E se o cliente quiser muito a visita, a gente faz a visita cobrada. E aí abate esse valor no fechamento do contrato. Certo. Mas, na maioria, tipo, não temos problemas. A gente não tem problema de ter que adicionar valores no contrato depois porque era diferente do que o que ele tinha falado, sabe? Todos os clientes mandam planta, mandam a metragem. Perfeito. Teve uma situação que o cliente falou que o apartamento tinha 160 metros e tinha 220 quando a gente foi medir, entendeu? Nossa. E aí a gente passou o adicional para ela, já tem no nosso contrato que se mudar a metragem, a gente tem adicional de metragem. Entendi. E ela aceitou. O seu processo de precificação, ele é por metro quadrado? Não, a gente faz uma conta considerando, claro, o metro quadrado, que vai me dizer quantas horas eu vou trabalhar naquele projeto, com o briefing que ele me passou ali no nosso formulário. Ele vai falar, é um apartamento antigo, é um apartamento novo, qual o tipo de reforma que ele quer fazer. E aí, nisso, eu sei estimar na minha cabeça, pelo nosso histórico de projetos, quanto tempo a gente vai levar, entendeu? Então, eu faço uma conta de horas aí. Mas é claro que o metro quadrado influencia, né? Porque um apartamento muito menor vai custar menos do que um muito maior. Legal. Então, é isso, assim. E aí, a gente geralmente tenta marcar uma reunião online para apresentar essa proposta para o cliente. Eu oscilo um pouco nisso. Em muitos momentos, eu quero fazer essa reunião online e a gente marca muitas. E em muitos momentos, quando a gente está com uma demanda muito grande de projeto e eu não estou conseguindo parar para apresentar, eu acabo enviando por e-mail. Mas eu vejo com muita diferença no fechamento, no volume. Na conversão. Na conversão, exato. Legal. E aí, o cliente fechou e aí você começa o processo fazendo a entrevista, a visita no local e faz o anteprojeto já com 3D. Não. A gente primeiro faz o briefing, né? E visita, tira medida, sempre que dá, né? Porque tem cliente que não recebeu as chaves ainda. Aí a gente começa com a planta da construtora. Aí a gente apresenta um conceito, que é uma planta de layout e uma apresentação com muitas referências de outros projetos com aquele conceito. E também a gente já coloca tudo, mobiliário e materiais. Um mood board ali. De tudo. A gente faz mood board de tudo que a gente está propondo no projeto dele. E aí, com isso aprovado, a gente vai para o 3D. Foi também um teste na minha vida, assim. Eu já tentei apresentar 3D antes. E eu acho que não dá muito certo no meu caso. Assim, a gente teve muita revisão, sabe? Perfeito. E aí, depois, aprovado, aí você vai para o 3D, faz a revisão do 3D, vai para o executivo, faz a revisão do executivo. Não, então, antes do executivo, a gente apresenta uma planilha de orçamentos com um anteprojeto. A planilha entra aí, entre o executivo e o 3D. A gente tem um projeto quase que executivo, né? Mas com algumas informações já de executivo, mas um pouco menos detalhado para a gente fazer orçamento, né? Tá. Então, você tem um pré-executivo para mandar para os fornecedores e orçar. A gente faz as plantas de arquitetura e marcenaria e marmoraria, a gente puxa as isométricas do 3D com medidas. Com legal. Medidas totais ali e funciona muito bem. Assim, isso foi uma coisa que eu aprendi com outro escritório, com a Duda Sena. Eu vi uma vez uma palestra dela falando sobre isso. Nossa, ela é maravilhosa. E eu vi que ela faz assim, que ela, não sei como é hoje, tá? Mas há um ano, pelo menos, atrás, que eu vi a palestra dela, ela falando que ela puxava essas imagens, ela fazia uma planilha, eu acho, com as imagens em 3D, com as medidas, e mandava pra marcenaria e orçava e dava tudo certo. E eu, no anteprojeto, eu detalhava tudo. E aí o cliente via o orçamento, não gostei. E a gente perdeu todo o desenho, sabe? Deus me livre, isso já passei por isso também. E aí sim você vai para o executivo, com orçamentário aprovado. Legal. E aí o processo de obra, como é que você faz? Essa parte eu tenho muito interesse em aprender. Como é que você fragmenta ali o processo dele ali? Como que você faz a aquisição, contratação desse pessoal? Como é que acontece?
Quando a gente está administrando a obra, né? Isso. Que é o mais completo, o serviço mais completo, a gente começa contratando a parte civil, né? Que é o que precisa entrar de primeiro. Então, a mão de obra precisa ser fechada primeiro. E a gente vai fechando de acordo com o cronograma, que é geralmente padrão. A gente faz muito apartamento, então a gente já está acostumado que vai ser primeiro mão de obra, e depois a gente tem que fechar revestimentos. A gente vai ter que fechar, tipo, se tiver piso de madeira, piso vinílico, sei lá, também nesse momento de fechamento de pedido, porque tá naquela parte de civil ali. Certo. E aí a gente vai começando dessa parte mais obra e vai avançando para a parte mais interiores. Então, mais pro meio, final da obra, a gente começa a partir para fechamento de mobiliário, iluminação. Iluminação é uma coisa que é uma das últimas, porque o forro de gesso é uma das últimas coisas a serem feitas. Então, eu vou fechando ali, durante a obra, os pedidos com os clientes, sabe? A gente vai negociando com os fornecedores. Você não adianta contratações porque você já tem o projeto todo em mãos, não. Você acaba fechando de acordo com o cronograma da obra mesmo. Depende também, né? A gente tem alguns clientes que, tem um cronograma muito apertado, precisa mudar e precisa de tudo. Ele quer, né? Porque a gente tem alguns clientes que, não, vou me mudar faltando sofá e tá tudo bem. E também depende do fluxo financeiro ali, de dinheiro do cliente, né? Tipo, se ele tiver todo o dinheiro para comprar tudo ali antes da obra, a gente fala, vamos fechar tudo então. O problema é que algumas lojas, tipo, você vai comprar um sofá, sei lá, o prazo de entrega é 45 dias, sua obra vai durar 4, 5 meses. Entendi. Fica chato, a gente até segura, as lojas seguram, mas às vezes, tipo, eu já tive caso que a loja ficava me ligando toda semana, e aí, posso entregar? Então, você tem que ter um conhecimento muito claro de qual é o prazo de entrega de cada fornecedor, para então você fazer as datas de acionamento de cada um deles. Sim, é isso, assim, aí eu fico um balé completo, assim, um balé russo da arquitetura. É isso, e eu fico muito alerta, assim, tipo, a gente tá agora com uma obra que o cliente é meio enrolado, assim, ele não lê e-mail, tipo, não presta muita atenção nas coisas, aí eu entendi, eu mandei um monte de e-mail, precisamos fechar isso. Ele respondeu, tipo, um e-mail, sabe? O resto ele ignorou. Aí agora eu tô fazendo aos poucos, um por dia, entendeu? Então, gente, hoje a gente precisa, sem falta, fechar o ar-condicionado, senão vai atrasar a obra. Aí a gente tá fechando o ar-condicionado hoje, literalmente hoje. Entendi. Então, é meio que isso, assim, você tem que também entender o ritmo do cliente, entendeu? Tem que entender o fluxo, né? Tipo, putz, ele tem todo o dinheiro que ele vai investir agora, então vamos fechar tudo já, melhor, claro. E aí você só faz a programação de entrega. Mas tem loja que não segura muito. Então tem que perguntar pra loja, seu prazo de entrega é 40 dias, a minha obra vai durar 5 meses, você segura? Se você não segura, eu não vou fechar agora. Entendi. Entendeu? Então, realmente tem que ir encaixando tanto as necessidades nossas, do escritório, do cliente, com os fornecedores também. Gente, é um baile de logística isso aqui. Assim, é outra operação, gente. Obra é outra operação completamente diferente de projeto. Eu falo assim, eu tenho que fazer um curso de obra, gente, porque eu não entendo de obra. Não entendo. E quando você finaliza, você faz a produção, fotógrafo, beijos e abraços. É isso. É isso. E aí a gente tem feito cada vez mais obra com empreiteiros que dão garantia, né? Manutenção de 1, 2 anos, sei lá, até que legal! E aí fica... Aceito indicações. Temos bons, eu faço. E aí eles, tipo, se o cliente precisa de alguma coisa, eles sempre me mandam mensagem, né? Normal, tô acostumada, mas... Eu falo, entre em contato com tal pessoa, você tem garantia, tipo, se der qualquer problema ele vai resolver e tal, então... Nossa, muito, muito, muito legal. Olha, eu queria, para fechar, a sua dica para quem está pretendendo empreender na área hoje em dia. Qual que você acha, assim, que foi o principal fator para você ter desempenhado tão bem nesses primeiros anos, que são os mais difíceis?